Olá, pessoal. Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Forma MIB, mais um encontro. Só lembrando algumas características aí do nosso encontro, né? Algumas regras. A gente tem hoje uma aula aí super bacana de hemodinâmica com o Dr. Flávio, Dr. Rafael participando também com moderação, e hoje a gente vai ter um caso clínico também. Então, a gente vai ter primeiro a aula e depois, na sequência, um caso clínico para a gente ter interatividade, vocês participarem aí, respondendo algumas perguntas no nosso Mentimeter, como a gente vem fazendo nos outros encontros. Agora, nessa primeira parte, que é a aula, né, vocês podem perguntar ali naquele item QIA no próprio Zoom para a gente organizar as perguntas, as dúvidas da aula. Daí, no final da aula, a gente vai ler as perguntas, vai comentar as perguntas aí com os professores. E depois, na segunda parte, a gente começa, então, o nosso caso clínico, certo? Então, vamos aproveitar aí a aula. O Rafael agora vai apresentar o Dr. Flávio e a gente vai começar as nossas discussões. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Flávio, pela participação com a gente aqui no Fórum MIB. O Flávio, embora talvez não precisasse ser apresentado, mas vamos lá. Formalmente, a apresentação do Flávio o Flávio Geraldo Rezende de Freitas. Ele é professor adjunto da disciplina de Medicina Intensiva do Departamento de Anestesiologia, Dor e Medicina Intensiva da Unifesp. Até não sei se os três ainda estão juntos, Flávio, se houve já uma separação em dois departamentos, né? Mas mais do que isso, ou além disso, o Flávio é um grande participante em todos os eventos que a MIB faz, que o ILAS faz, quando a gente precisa para alguém para falar de hemodinâmica. O Flávio é um grande pesquisador, o Flávio é um grande professor, o Flávio é de uma didática sensacional, e esses são alguns dos motivos que fazem com que o Flávio esteja sempre com a gente nesses eventos. E para nós, Flávio, é uma honra, é um prazer poder contar contigo no Fórum MIB, e particularmente nesse momento, né, que a gente está no momento justamente de sedimentar, né, de construir o Fórum MIB como uma importante plataforma de ensino para todos os residentes e quem faz atualização em medicina do Brasil. Encerro por aqui a minha fala para justamente a gente ter mais tempo de poder te ouvir, Flávio, e reforço mais uma vez, muito obrigado por tu poder participar aqui do Fórum Amigo, e que a gente ter esse tempo de te ouvir e discutir contigo questões tocantes à hemodinâmica. Boa tarde a todos, né? Muito obrigado, Rafael, pela apresentação. Acho que eu nem mereço tanto assim. Obrigado, Raissa. E concordo contigo, Rafael. Acho que é bem bacana essa iniciativa, né, da IB, né? Tá sendo um sucesso. E é legal a gente estar podendo discutir, contribuir para isso. Eu vou compartilhar aqui, então, a minha apresentação. O tema hoje vai ser suporte hemodinâmico no choque circulatório. Eu não sei se todos estão conseguindo ver bem a apresentação. Estamos. Ok? Seguir? Então, vamos lá. Bom, pessoal, eu não tenho nenhum conflito de interesse a respeito do tema dessa apresentação. Ah, Bom, nos próximos minutos nós vamos falar do conceito de choque circulatório, fazer uma breve colocação sobre os principais tipos de choque e sua fisiopatologia, apresentar os princípios do suporte hemodinâmico e discutir as terapias que nós temos disponíveis, tá? Incluindo fluidos, drogas vasoativas em geral, e o suporte circulatório mecânico. Aí vamos falar também sobre movimentação
limitação e avaliação de perfusão tecidual. Antes de começarmos a discutir as medidas de suporte hemodinâmico, vale a pena fazer uma pausa rápida para a gente revisar como nós entendemos o choque circulatório nos dias de hoje, especialmente na prática clínica ali à beira. Vejam, né, que a definição que nós temos atualmente de choque séptico, segundo a conferência de consenso que a gente conhece como sepsis 3, ela exige dois critérios, né? A necessidade do vasopressor para manter uma PAM acima de 65 e nível de lactato acima de 2 milimols por litro. Isso na ausência de hipovolemia. Essa definição, desde que ela foi publicada, ela recebe uma série de críticas. Essas críticas é justamente o fato dela não valorizar, né, no seu documento, os pacientes que têm astatemia significativa, mas sem hipotensão, né, que esse é um grupo de pacientes que tem alto risco de mortalidade, né. Já do choque Doutor Flávio, cardiogênico, né, doutor, pois oi, não, o teu áudio tá picotando, será que é o fone de ouvido que tá pegando o áudio pelo seu fone de ouvido? Se às eu vezes acho puder que trocar, sim, é, às posso vezes deixar tentar no áudio do computador mesmo, aqui, se vai dar certo. ou então se for a internet, às vezes se você quiser tentar fechar a câmera também, daí a gente vai olhando os slides Doutora e Raíssa, escutando a sua voz. doutora Raíssa, no caso do doutor Flávio, é a internet mesmo. Então, doutor, a gente vai fechar sua câmera, aí fica só o slide e o áudio mesmo, tá bom? Aí a gente vê Fechar se sem problema. Melhorou um pouquinho, eu tirei o fone de vida. continua picotando. Poxa vida. Mas Eu, vamos eu continuar para ver se é isso. posso tentar ancorar, né, a internet do celular. Deixa eu ver aqui um minutinho. Mas eu acho que se fechar a câmera já melhora também. Já ajuda? Deixa eu tentar aqui. Doutor, a Melhorou um gente te pouquinho? confia, pode continuar. Vamos testar assim, com a câmera fechada. Deixa eu só. Estão conseguindo enxergar a tela? Sim, Tá, o áudio melhorou um pouquinho? Melhorou. Tá. Então vamos lá, pessoal. Eu estava falando aqui, né, das definições então de choque. Eu comentei sobre, né, as limitações que nós temos com a definição de choque séptico. Estava começando a falar sobre choque cardiogênico, né, que a definição mais recente que nós temos, né, nesse caso aqui, ela tem a virtude de diferenciar, né, entre a prática clínica e os ensaios clínicos, né? Então, no dia a dia, considera-se, por meio, né, de acordo com esse documento, o choque cardiogênico como um distúrbio cardíaco com sinais clínicos e bioquímicos de hipoperfusão tecidual, né? E para ensaios clínicos, para registros clínicos, há critérios mais objetivos que acabam valorizando variáveis hemodinâmicas, né, como pressão arterial, e pode até incluir, né, variáveis obtidas com catéter de artéria pulmonar. O que a gente tem também é uma definição, um consenso da Sociedade Europeia de Medicina Intensiva, que foi publicado em 2014. Tá para ser publicado um novo documento, uma revisão desse documento esse ano, que oferece uma definição mais ampla de choque. O choque é colocado como uma falência circulatória aguda, potencialmente fatal, caracterizada então pela incapacidade, né, de oferta de oxigênio para os tecidos, levando à disfunção celular. É importante, pessoal, lembrar que esses conceitos eles vêm sendo, né, refinados à medida que
que a tecnologia evolui, que o entendimento fisiopatológico da doença melhora, que as ferramentas de monitorização hemodinâmica vão ficando eh, eh, mais específicas, de tal forma que hoje em dia considera-se na prática que o choque circulatório ele está presente quando a gente tem sinais clínicos e laboratoriais de hipoperfusão tecidual num paciente que sofreu uma injúria aguda, né, independente da presença ou não de hipotensão, né? Aliás, essa questão da hipotensão ela é crucial, né? A hipotensão ela está, sem dúvida, presente na maioria dos casos de choque circulatório, mas ela não é um pré-requisito, né, necessário para caracterizar o choque. Então, muitos pacientes com sepse, com infarto, eles apresentam sinais de hipoperfusão sem estarem hipotensos. E ainda assim, esses pacientes eles têm maior risco de mortalidade. Ah, falando um pouquinho, né, da fisiopatologia do choque, classicamente a gente divide o choque baseado em quatro mecanismos principais, né? Então a gente tem um choque distributivo, a gente tem choque hipovolêmico, a gente tem choque cardiogênico, choque distributivo. Eles não são, né, mutuamente exclusivos, né? E todos, de uma certa forma, no final das contas, levam a uma falência na utilização de oxigênio pelas células. É, a partir daqui, pessoal, toda a nossa discussão parte do princípio que o objetivo principal do suporte hemodinâmico é garantir, né, uma oferta adequada de oxigênio nos tecidos, tá? Ah, mas também é importante reconhecer que essa lógica, essa explicação, ela não consegue, né, oferecer razões para tudo que a gente encontra em pacientes que têm a choque circulatório. A fisiopatologia, né, é muito mais complexa do que apenas a falta de oxigênio. Hoje sabe, por exemplo, que corrigir a macrocirculação, ou seja, normalizar a pressão, normalizar débito cardíaco, nem sempre significa que a microcirculação ela vai ser estabelecida, né? E mais do que isso, às vezes restaurar o fluxo não garante que as células consigam utilizar esse oxigênio de forma eficaz. Então, além da hipoperfusão, outras alterações podem contribuir para a disfunção celular, como inflamação sistêmica, alterações no metabolismo da célula, né, a própria resposta adaptativa do organismo, que é complexa, um estresse que ele está passando. Nesse sentido, pessoal, é importante mencionar que alguns autores, inclusive, eles acreditam que essa utilização inadequada de oxigênio nem é o fator central da falência orgânica, né? E que sim, né, isso é uma resposta funcional adaptativa do organismo no sentido de inclusive, preservar a energia. É, bom, então, diante de um paciente com sinais clínicos de choque circulatório, duas perguntas elas precisam ser respondidas rapidamente, né? E elas são fundamentais para orientar a abordagem inicial, né, do choque. A primeira delas é qual é a doença de base que está levando ao choque circulatório. Isso pode parecer óbvio num primeiro momento, mas assim é importante a gente lembrar que o tratamento definitivo do choque é o tratamento da doença que leva ao choque. Então, por exemplo, né, é o antibiótico para o paciente que tem sepse, a drenagem, né, no paciente que tem tamponamento cardíaco, é o controle de sangramento no paciente que tem trauma, é angioplastia, reperfusão no infarto, né? É isso que realmente muda a história natural da doença, né? Com a estabilização hemodinâmica, a gente ganha tempo, mas o que resolve o choque é tratar a causa do choque. Então, dito isso, né, a segunda pergunta é identificar qual é o perfil hemodinâmico predominante que o paciente apresenta. Então, é identificar corretamente o mecanismo fisiopatológico principal do choque, se é hipovolêmico,
se é obstrutivo, se é cardiogênico, se é distributivo, enfim, né? Isso que é fundamental para definir qual suporte hemodinâmico faz sentido para o doente naquele momento. Vocês podem, né, pensar que muitos pacientes né, podem dizer assim, mas tem muitos pacientes que têm componentes mistos, né, tem vários mecanismos fisiopatológicos atuantes, mas sempre tem um que é preponderante. E na prática, né, as intervenções que a gente tem para segurar o suporte hemodinâmico, elas são relativamente limitadas. A gente está falando basicamente, né, para o suporte hemodinâmico de droga vasoativa, de reposição volêmica e em contextos muito específicos de suporte circulatório mecânico. É, Então, quando a gente fala em suporte circulatório, suporte, né, ao paciente com choque circulatório, né, como eu disse, a nossa premissa é de garantir a oferta de oxigênio para os tecidos. E, nesse sentido, duas coisas precisam, né, ser asseguradas. A primeira delas é a pressão de perfusão. Então, se a pressão arterial, né, abaixo de um determinado limite, né, da autorregulação, né, dos órgãos e tecidos, né, obviamente vai ocorrer hipoperfusão. Então, o objetivo inicial é sempre manter uma PAM acima de 65 milímetros de mercúrio. A gente vai comentar um pouquinho, né, disso adiante, né, ajustando conforme a resposta clínica, conforme as comorbidades do paciente. E outra coisa que a gente tem que assegurar é a oferta tecidual de oxigênio, né, a DO2, né, que depende do débito cardíaco, né, da hemoglobina e da saturação de oxigênio. Aqui, pessoal, o foco não é atingir valores absolutos de DO2, mas sim garantir que essa oferta ela seja suficiente frente à demanda que o paciente apresenta no momento, né? É algo que deve ser monitorizado de forma mais dinâmica, né, sempre usando, né, os marcadores de perfusão tecidual, né, para titular, né, se essa oferta está adequada ou não. Ah, as medidas de suporte hemodinâmico, tanto, né, as medidas diagnósticas, as medidas terapêuticas, né, as formas de monitorização, elas sempre devem ser adaptadas à fase do choque que o paciente se encontra. Então, ilustrado aqui, pessoal, a gente tem, né, essa forma estruturada de ver o choque em quatro fases, né? Essa forma ela vem sendo proposta há mais de uma década e tem se consolidado na prática. E aqui a gente vai focar basicamente em duas dessas fases, né? A fase de salvamento e a fase de otimização. Nessa primeira fase aqui, pessoal, na fase de salvamento, o objetivo é reconhecer precocemente o choque, né, e iniciar o tratamento para a gente garantir níveis mínimos de perfusão que sejam compatíveis com a vida. Então, nessa fase, né, a gente não precisa se preocupar com nada que seja muito sofisticado, né? Monitorização básica e o que a gente tem de intervenção terapêutica é basicamente, né, fluido e droga vasoativa, né? Às vezes a gente inicia isso mesmo sem ter o diagnóstico, né, definitivo da condição que está levando ao choque. Já aqui, na fase de otimização, o foco muda um pouquinho. Agora a gente busca melhorar a perfusão tecidual, ajustando de forma um pouquinho mais precisa, né, a pressão de perfusão e o débito cardíaco que eu comentei há pouco. Então é nesse momento que a monitorização ela precisa ser mais refinada, né? E as decisões elas sempre guiadas de acordo com a resposta fisiológica do paciente. Bom, em relação, né, a uma ferramenta inicial, né, que é central para o suporte hemodinâmico, a gente tem que comentar sobre o ecocardiograma, né? Então, é a modalidade mais prática, ela é mais
mais conveniente, né, para avaliação do paciente com choque. Ela permite identificar rapidamente o perfil hemodinâmico predominante, né? Ela tem boa reprodutibilidade entre diferentes, né, observadores, examinadores, e está sendo, né, cada vez mais disponível para uso na prática clínica, né? É reconhecidamente a ferramenta de primeira escolha na abordagem inicial do choque. Na maioria dos casos, né, se a gente, né, conseguir fazer eco, né, a gente tiver uma pressão arterial invasiva, a gente tiver um catéter venoso central, a gente consegue monitorizar adequadamente a maior parte dos pacientes durante todas aquelas fases do choque, sem precisar de nada que seja muito sofisticado. Então, a gente, né, considera que a ecocardiografia ela oferece um impacto terapêutico imediato em pacientes com choque, né, e a realização seriada do exame ela é recomendada para guiar o tratamento e potencialmente melhorar os desfechos clínicos, além de poder fornecer informações prognósticas importantes. Bom, então vamos começar a falar do suporte terapêutico aos pacientes com choque circulatório, né? Vamos começar a falar sobre o uso de fluidos. Então, eu trouxe aqui esse documento, né, recente da Sociedade Europeia de Medicina Intensiva, né, que traz recomendações importantes, principalmente para essa fase inicial, a fase, né, de salvamento. A gente sabe que nos casos de choque séptico, a diretriz da campanha Sobrevivendo à Sepse, ela sugere que a gente faça infusão de pelo menos 30 ml de cristalóide nas 3 primeiras horas, mas também a gente sabe que essa dose ela é considerada arbitrária por muitos autores, né? Já que ela se baseia muito em estudos observacionais, né? O que os ensaios clínicos recentes mostram é que, na prática, né, a maioria dos pacientes, né, eles acabam, durante a ressuscitação do choque séptico, recebendo algo em torno de 1 a 3 litros em 3 a 6 horas, né? Então, esse documento, ele sugere, né, que a gente faça, ok, ali em torno de 30 ml por quilo, mas ajustado conforme o contexto clínico e conforme as reavaliações frequentes. Na fase já de otimização, né, essa diretriz reconhece até que há um racional fisiológico, né, baseado em dados observacionais, para a gente usar menos fluido, tentar iniciar vasopressor de forma mais precoce, mas os ensaios clínicos randomizados que a gente tem que abordaram o tema, eles não conseguem, né, fazer nenhuma recomendação a favor ou contra uma estratégia restritiva ou liberal. Ah, no choque cardiogênico, a reposição volêmica, se ela for feita, ela tem que ser feita de forma muito cautelosa, já que ela pode piorar o quadro de congestão, né, e edema pulmonar. Então, a gente não pensa de imediato em fazer reposição volêmica no choque cardiogênico de origem esquerda. Ah, no caso de choque hemorrágico, né, por trauma contuso ou por trauma penetrante. A ideia é manter uma estratégia mais restritiva, né, para manter a pressão um pouquinho mais baixa, né, a ideia é reduzir um pouco o sangramento, é proteger o coágulo, limitar um pouco de fluidos nessa fase também acaba ajudando a evitar a coagulopatia que pode acontecer por diluição, ajuda a evitar a hipotermia, sem contar o fato também de que em choque hemorrágico a gente tem que considerar, né, se for o caso, a transfusão de hemocomponentes. No tamponamento cardíaco, os fluidos eles acabam que podem até manter o retorno venoso, evitar o colapso diastólico, né, mesmo quando a gente tem uma pressão arterial direita um pouquinho mais alta, mas ele tem que ser feito, né, com muito cuidado, da mesma forma que na embolia pulmonar, né, que às vezes se a gente fizer fluido de forma inadvertida, a gente pode acabar agravando a disfunção do ventrículo direito. Bom,
e qual o tipo de fluido que a gente deve administrar, né, para os pacientes. Então, o que a gente tem, né, de sugestão, quando eu falo aqui em recomendação condicional, a gente está querendo dizer em sugestão, né, significa que os benefícios esperados, né, com a intervenção superam um pouquinho os riscos, mas a baixa confiança na estimativa, né, desse efeito. Mas, em geral, né, o que a gente tem de sugestão é que os cristalóides, em vez de albumina, deve ser a solução de escolha para pacientes críticos em geral, paciente com sepsis respiratória, perioperatório, paciente que tem risco de sangramento, né? A solução salina, ao invés da albumina, em pacientes com trauma crânioencefálico, o uso da albumina é reservado para aqueles pacientes, né, que têm choque e que têm o diagnóstico de cirrose. Ah, Há sugestão também, né, de cristalóides balanceados, ao invés de solução salina, para os pacientes críticos em geral, e salina isotônica, ao invés de soluções balanceadas, para pacientes que têm um TCE. Aqui eu acrescento também, às vezes, pacientes que tenham qualquer injúria cerebral aguda. E o uso de cristalóide isotônico, em vez de hipertônico, solução salina hipertônica, essa diretriz ela acaba que não endossa o uso. Bom, então eu comentei, né, sobre o uso de fluidos mais na fase inicial, na fase de salvamento. Então vamos falar um pouquinho, né, da fase de otimização, do ponto de vista de como deve ser feito esse suporte hemodinâmico. Se passar dessa fase inicial, né, o paciente ele ainda apresenta, né, algum sinal de hipoperfusão, é recomendado, nessa fase já de otimização, a gente usar variáveis dinâmicas de fluido responsividade, ao invés de variáveis estáticas, para decidir se vale a pena ou não a gente infundir mais fluidos, né? Essas variáveis elas são úteis, mas é importante lembrar que todas elas têm pré-requisitos técnicos, todas elas têm limitações, né? O que restringe o uso a uma parcela muito pequena de pacientes graves. Conforme mostrado aqui, então, na figura, pessoal, há diferentes testes possíveis, né, como na elevação passiva das pernas, né, oclusão ao final da expiração, variação de pressão de pulso, né, enfim, mini fluid challenge, né, todo assim, qual teste que a gente vai usar vai depender muito das condições clínicas do paciente, das condições ventilatórias, além, né, das ferramentas que a gente tem disponível, né, à beira-leito. Mas eu reforço aqui, para que elas funcionem de verdade, elas precisam, né, ser bem interpretadas, elas precisam, melhor dizendo, né, elas precisam ser bem executadas e interpretadas com cuidado. É interessante dizer que, assim, apesar de haver um racional fisiológico bom que justifique o uso, né, das variáveis dinâmicas de fluido e responsividade, e da gente até ter estudos pequenos, a gente tem 3 estudos, né, na população de pacientes críticos em geral que sugerem benefício, ainda não há clareza, né, se a adoção sistemática dessas ferramentas pode, no final das contas, melhorar desfecho clínico dos pacientes, né? E vale comentar também que, no final das contas, o objetivo da expansão volêmica é corrigir a hipóxia tecidual. E nem sempre o aumento do débito cardíaco, que pode acontecer com a infusão de fluidos, leva à melhora da oxigenação tecidual. É essencial a gente continuar avaliando a resposta ao uso de fluidos com parâmetros que são simples e que são acessíveis, né? Eu vou comentar daqui a pouco, que é o tempo de enchimento capilar, é o lactato, é SvO2, é o gradiente veno-arterial de CO2. É, é, assim, vale aqui uma reflexão, tá? Eu pessoalmente, eu acho que às vezes a gente valoriza demais, né, as ferramentas dinâmicas de avaliação de resposta a fluidos, né?
a gente sabe que elas são úteis em valores extremos, né? Por exemplo, se a gente tem um delta PP muito alto, isso sugere com certeza que o paciente vai aumentar o débito cardíaco quando a gente fizer infusão de fluidos, né? Com uma certeza grande. Se a gente tem um delta PP baixo, né, indica baixa chance de resposta, né? Isso de forma bem assertiva. Né? Se a gente for, né, pensar bem em situações assim, até uma PVC bem interpretada, ela pode ajudar, né? Valores intermediários, né, que entram naquela que alguns chamam de zona cinzenta, né, eles têm capacidade preditiva menor, né? Só para me fazer entender, quando a gente tem um delta PP, por exemplo, em torno de 12, 13, né, a capacidade preditiva dele é menor. Não só é menor, mas como, né, se tiver um aumento de débito cardíaco, né, esse aumento ele não vai ser tão grande como se eu tivesse um valor de delta PP, por exemplo, muito grande. Então, o ganho clínico real com a infusão de fluidos ele passa a ser mais limitado. E outra coisa que vale lembrar, pessoal, que eu quis ilustrar aqui, né, é que a ressuscitação inicial, vejam aqui de amarelo, ela responde por uma fração muito pequena do total de fluidos administrados em pacientes críticos. Então, esse estudo brasileiro, né, em pacientes com choque séptico, mostrou que a grande parte da sobrecarga hídrica que os doentes apresentam vem de outras fontes que não, aqui ilustrado em amarelo, a reposição volêmica, né? Então, é soro de manutenção, é nutrição, é diluição de medicações, etc., né? E se a gente for pensar bem, né, só para fechar esse ponto crítico, né, a gente teve dois ensaios clínicos recentes, né, o Classic e o Clovers, que eu não coloquei aqui, que eles testaram estratégias restritivas e liberais de fluidos na fase de otimização das sepsis, né? A diferença entre os grupos foi de quase 1 litro no Classic, de pouco mais de 2 litros no Clovers ao final de 24 horas, né? E mesmo essa grande variação na quantidade de fluidos que os pacientes receberam acabou não, né, impactando em desfechos clínicos, né? Vocês devem saber que esses dois estudos eles foram neutros. E o benefício potencial da infusão de fluidos né, é avaliado, por exemplo, por meio, né, de uma variável dinâmica de fluido-responsividade, precisa sempre ser ponderado em relação ao risco da própria infusão, né? Então, é importante a gente lembrar que responsividade a fluidos não é sinônimo de tolerância a fluidos, né? Então, o paciente ele pode responder com aumento do débito cardíaco, mas ainda assim apresentar sinais de intolerância, como congestão pulmonar, elevação de PDC, aumento de pressão intraabdominal, sinais, né, ecocardiográficos de sobrecarga volêmica, enfim, né? Dados, né, recentes, né, de estudos, eu também não coloquei aqui, mostram que até 40% dos pacientes que são considerados responsivos, eles podem apresentar pelo menos um sinal de intolerância a fluidos. Então, pessoal, né, essa figura aqui que é uma publicação do Fernando Ramos na Critical Care Science, né? Então, a decisão de infundir fluidos, né, ela deve envolver não só a questão se o paciente precisa, né, mas também será que ele tolera a infusão de fluidos? Então, esse é um aspecto importante que precisa ser avaliado, né? Em relação à pressão arterial, vou passar um pouquinho mais rápido, né, acho que eu estou chegando no meu tempo. Quanto mais intensa e prolongada, maior o risco de mortalidade. Isso é um fato, né, já demonstrado em vários estudos, inclusive colocado aqui para ilustrar, né, um estudo, uma coxa retrospectiva com mais de 5.000 pacientes com choque distributivo, né? Então, hipotensão, né, muitos consideram uma emergência, né? A gente sempre deve evitar. De tal forma que a gente
né, recomenda sempre, é considerado uma boa prática, iniciar vasopressor de forma precoce junto com a infusão de fluidos, principalmente em casos de tensão significativa, mesmo que para isso a gente precise usar, né, acesso venoso periférico, né? A noradrenalina, que é um vasopressor, por exemplo, ela acaba recrutando volume sanguíneo não estressado, né, o que pode reduzir, de uma certa forma, até a necessidade de fluidos durante a fase de ressuscitação. E no choque distributivo, vale a pena observar sempre a pressão arterial diastólica. Níveis muito baixos, geralmente abaixo de 45, né, costumam indicar uma vasodilatação significativa e reforça a necessidade de indicação, né, de vasopressor. Então, o que que a gente tem em geral de recomendação, né? Sempre que possível manter uma pressão arterial média acima de 65 milímetros de mercúrio, independente do tipo de choque que o paciente apresenta. É claro que isso deve ser individualizado, nem todos os pacientes vão se beneficiar do mesmo alvo. Algumas situações, essa necessidade de ajuste é mais evidente, por exemplo, né, pacientes previamente hipertensos, eles podem se beneficiar de metas de pressão um pouquinho mais altas. Foi sugerido aqui nesse estudo, né, que eu trouxe para ilustrar o sepsis-PAN, mostrando que em pacientes com sepsis histórico de hipertensão, quando eles, né, eram randomizados para ficar com a pressão arterial média mais alta, eles tiveram, né, menos incidência de lesão renal e usaram menos terapia renal substitutiva, né? Alguns sugerem que a pressão também ela deva ser titulada para os níveis de PVC, né? Alguns falam até, né, pelo grau de hipertensão intraabdominal como forma, né, de manter uma pressão de perfusão. Lembrar sempre que em pacientes com choque traumático, né, e sangramento não controlado, na ausência, né, de TCE, a gente, né, tolera nível de pressão mais baixo, né, mas se o paciente tiver um diagnóstico de TCE, alguma injúria cerebral aguda, pelo menos 90 milímetros de mercúrio de pressão arterial sistólica. Ah, Em relação, né, às drogas que a gente usa, né, as catecolaminas, elas seguem como as drogas vasoativas mais utilizadas na UTI, né? Entre elas a norepinefrina, que é o vasopressor considerado de primeira escolha para praticamente todos os tipos de choque, inclusive, né, o choque séptico, o choque cardiogênico, né? Então, embora não exista nenhum estudo definitivo que comprove superioridade de uma droga vasopressora sobre as demais, o uso de vasopressina acaba se baseando no fato, né, dela ter menos efeitos adversos que as outras drogas vasopressoras. Então, esse estudo colocado aqui, né, apesar de pequeno, ele é bem interessante. Então, ele avaliou a noradrenalina versus adrenalina em pacientes com diagnóstico de choque cardiogênico pós-infarto, né? Esse ensaio clínico, né, foi interrompido após a inclusão de pouco mais de 50 pacientes, porque aqueles pacientes que receberam a adrenalina, né, apresentaram mais casos de choque refratário. Então, é um indício a mais entre vários outros que existem que reforça a preferência atual, né, pela norepinefrina como vasopressor de escolha. E lembrar também que existe a possibilidade de vasopressina, possivelmente no futuro da angiotensina 2, que podem ser úteis como agentes poupadores de catecolamina, né? Isso acontece principalmente em casos de vasoplegia refratória. Em relação aos agentes inotrópicos, eles devem ser adicionados, né, quando a disfunção cardíaca ela está associada a um débito cardíaco baixo ou inadequado, né, e sinais de hipoperfusão eles persistirem mesmo após a otimização da pré-carga. Nesses casos, a dobutamina geralmente, né, a droga de escolha tanto para o choque séptico quanto para o choque cardiogênico, mesmo que não haja evidência de superioridade dela em relação, né, a outras. Ah, Falar rapidamente aqui, né, sobre suporte circulatório mecânico. Ah, É uma estratégia que a gente pode dizer que é utilizada para restaurar a perfusão sistêmica, né? Em alguns casos, até descomprimir o ventrículo comprometido no choque cardiogênico. Lembrar, né, que o objetivo, né, com o uso, né, dessa intervenção terapêutica é ganhar tempo, seja para o miocárdio recuperar, seja como ponte para alguma intervenção
são mais definitiva, como, por exemplo, o transplante cardíaco, mas é importante reforçar, né? Isso não é para ser indicado rotineiramente para todos os pacientes que têm diagnóstico de choque cardiogênico, né? A indicação ela deve ser individualizada, né? Focar principalmente em pacientes que têm infarto com supra, com sinais de hipoperfusão persistente, ou aqueles pacientes que têm piora clínica pelo tratamento medicamentoso otimizado. Só a título de curiosidade, até o momento a gente não tem assim ensaios clínicos que conseguiram demonstrar, né, de forma robusta, né, que o uso desses dispositivos reduz mortalidade em pacientes com choque cardiogênico, né? Então a gente tem o IBP Choque 2, né, tem estudo com ECMO choque que a gente sabe que não conseguiu melhorar desfecho. E vale sempre lembrar, né, que não é um tratamento, não é uma intervenção isenta de risco, né? Pode levar a sangramento, a infecções, né, a eventos neurológicos, isquemias, enfim, uma série de problemas. Por isso, né, que o uso desse suporte circulatório mecânico ele deve ficar mais restrito a centros especializados, com equipe treinada e monitorização eh, contínua. Ah, Bom, em relação à monitorização, né, eu já estou acabando, pessoal. Essa figura ela foi retirada de um consenso de uma sociedade italiana de anestesia e terapia intensiva, né, que traz orientações práticas sobre o uso, né, de vasopressor inotrópico. Ela está muito alinhada, a gente tem, né, de prática atual. Então, né, o que que é recomendado para o suporte hemodinâmico, né, no choque circulatório? Sempre que possível, acesso venoso central para infusão de drogas, né, vasopressoras, principalmente para reduzir o risco de extravasamento, necrose tecidual, porque a gente pode ter complicações graves associadas ao uso prolongado do acesso periférico, mas na urgência, né, quando não há tempo para passagem de um catéter venoso central, é bem aceitável a gente iniciar a infusão de vasopressor por via periférica, né, desde que seja feito de forma transitória e de forma monitorizada, né. Além disso, né, os pacientes eles devem receber sempre que possível, além do catéter venoso central, um catéter arterial, porque isso auxilia muito na monitorização hemodinâmica, né? Permite a gente, né, avaliar uma série de variáveis que ajudam na tomada de decisão clínica. Ah, Apesar de nenhum estudo ter demonstrado de forma definitiva, né, que as variáveis que a gente conhece como variáveis de perfusão tecidual isoladamente melhorem o prognóstico dos pacientes, quando elas são usadas como metaterapêutica, na prática, o que a gente usa para guiar o nosso tratamento são essas variáveis, né? São variáveis clínicas, como, por exemplo, a perfusão cutânea, né? A saturação venosa central de oxigênio, né? O gradiente veno-arterial CO2, né? A medição ah, ah, do lactato. Então, a gente adota sempre uma abordagem que a gente chama né, de monitorização multimodal, onde a gente combina essas diversas variáveis de perfusão com variáveis até hemodinâmicas, com variáveis clínicas, né, para avaliar a resposta às nossas intervenções terapêuticas. É, e para finalizar, né, em relação à medida do débito cardíaco, quando a gente tem choque circulatório, né, a indicação ela é sempre envolta em controvérsias, né? Mas sem dúvida, né, conhecer o débito é algo que pode ajudar na identificação do tipo de choque, né, na avaliação da resposta às intervenções terapêuticas, ajuda a individualizar o tratamento. A gente tem que lembrar que nenhum dado do exame físico, né, dados de pressão arterial, elas refletem com precisão o débito cardíaco e só realmente com a monitorização direta a gente consegue evitar erro e ajustar a nossa conduta com mais segurança. Realmente eu reforço aqui que o ecocardiograma é a modalidade de primeira linha para avaliar o tipo de choque.
Normalmente, a gente acaba monitorizando o débito cardíaco de forma contínua naqueles pacientes que não respondem ao tratamento inicial. Isso ajuda, então, como eu disse, né, a avaliar o tipo de choque, né, o estado hemodinâmico, né, e a resposta ao tratamento. Quando a gente optar por monitorização do débito cardíaco, o uso, né, da termodiluição transpulmonar ou catéter de artéria pulmonar, geralmente são as opções que a gente, né, normalmente usa, e mesmo que o paciente ele tenha monitorização contínua do débito cardíaco, a gente deve continuar realizando sempre que possível ecocardiografia seriada, né, para fornecer informações sobre função cardíaca, né, e ver como é que as coisas vão ocorrendo, né, no decorrer do tempo, né? E nunca interpretar o débito cardíaco de forma isolada, como eu comentei no slide anterior, sempre junto com os marcadores de perfusão tecidual. Então, em resumo, pessoal, choque é uma falência circulatória aguda com risco à vida. O suporte hemodinâmico deve ser sempre guiado pela patologia e pela fase do choque. A ecocardiografia tem se mostrado essencial na avaliação rápida e seriada desses pacientes. A infusão de fluidos deve ser individualizada e baseada em testes dinâmicos e individualizar as metas de perfusão e pressão arterial conforme o tipo de choque e características dos pacientes, né? E a monitorização contínua e multimodal é essencial para guiar e ajustar a terapêutica. É isso, pessoal. Maravilha, Flávio, muito obrigado. A aula estava excelente. E eu acho que a gente podia seguir agora, começando respondendo algumas perguntas ali que foram feitas ao longo da palestra. Pode ser, Flávio? Claro, eu não consegui acompanhar, mas vamos discutir sim. Tranquilo. Eu vou lendo aqui as perguntas, Flávio, e daí tu vai respondendo, e qualquer coisa, se permitir também, eu vou complementando contigo aqui Claro. as respostas. A primeira pergunta, ali como estava falando sobre fluidos, né, é sobre a questão de albumina, né? A pergunta é, no caso do uso da albumina, o paciente precisa necessariamente ter o diagnóstico de cirrose? E eu expando mais, né, ele precisa estar hipoalbuminêmico, ou a gente tem um benefício maior nos pacientes hipoalbuminêmicos? Rafael, para os críticos em geral, né, se a gente for em medicina baseada em evidência, né, em ensaios clínicos para responder essa questão, né, todos os estudos que testaram albumina, né, com soluções cristalóides, eles não conseguiram mostrar, né, benefício do uso de albumina, né? O mais famoso que talvez a gente tenha no choque séptico é o estudo Albios, né, que foi um estudo neutro. Ele sugeriu que, eventualmente, no subgrupo de pacientes com choque séptico, possa ser útil, mas isso só serve para levantar hipótese, né? Não é que a gente deva usar um resultado de uma análise de subgrupo para direcionar nossa prática clínica, né? Os estudos com paciente de cirrose, eles são pequenos e todos apontam no mesmo sentido, que pode ter um efeito positivo. Então, se a gente pensar, né, no paciente que interna com a CLF, com a complicação, tem choque, talvez nesse caso seja, né, aceitável a gente usar o uso da albumina, que é uma solução cara, né? Uma solução cara. Eu não sei se você Na tua, gostaria de complementar. sim, bom, eu ia te fazer uma pergunta e também daí tu pode complementar a minha resposta, mas complementando assim, né, não é obrigatoriamente em pacientes cirróticos, mas lembrar que a gente não usa frequentemente, né? Eu vou te dizer que eu trabalho numa UTI grande, aqui é a UTI do Hospital de Clínicas, a gente tem pacientes sépticos todos os dias e a gente usa albumina uma, talvez duas vezes por semana, muito restritivamente. Nós usamos assim pacientes que já receberam grandes quantidades de cristalóides, então com muito efeito colateral do cristalóide, e eventualmente a gente consegue assim algum efeito fisiológico, como por exemplo uma pressão arterial um pouco mais sustentada quando faz a infusão de albumina. Mas realmente assim é muito raro a gente usar. A gente não faz esse uso, digamos, indiscriminado de usar
como primeira alternativa, ou de usar depois de pouco uso de cristalóide, justamente porque os estudos não mostram benefício e claramente tem um custo muito maior aumentado. Não sei se é mais ou menos essa a tua rotina aí, Flávio. Imagino que também tu use, ou não use, ou use muito pouco, né? Essa observação que você fez é interessante, Rafael, que a gente, né, se a gente pegar, né, a diretriz da campanha Sobrevivendo à Sepse, ela sugere fazer justamente isso que você acabou de comentar, né? Que a gente eventualmente avalie o uso naqueles pacientes que já fizeram, né, grande quantidade de cristalóide, né? Mas, ainda assim, na nossa prática, aqui, a gente faz uso com bastante restrição, né? Porque a gente, primeiro, que é uma instituição pública, o custo disso é muito alto, e segundo, né, que esses efeitos que a gente observa na hemodinâmica, não necessariamente eles se traduzem, né, em desfecho clínico que seja importante para o paciente, como mortalidade, né, redução do tempo de internação de UTI. Então, assim, é uma possibilidade, mas ainda assim, né, bastante questionável. Perfeito. A segunda pergunta, Flávia, se o Mini Fluid Challenge precisa ser feito com coloide. Não tem essa necessidade, não, Rafael. Eu acho que ela pode ser feita com cristalóide sem problema algum, né? Acho que talvez a principal limitação desse teste é a necessidade de ter um monitor, né, que consiga medir, né, em tempo real e de forma precisa a variação do débito cardíaco, né, que com a infusão, né, pequena de fluido, né, a mudança que a gente vai observar no débito cardíaco ela é pequena, né? Então, mesmo se tiver o contorno de pulso, né, a precisão do próprio, né, da própria ferramenta, ela meio que quase que, né, esbarra no ponto de corte que a gente, né, adota para classificar um paciente como responsivo ou não, né? Mas eu acho que na Perfeito. prática, o mini fluid challenge é um negócio bem complicado, né? Bem difícil de ser feito, né? Eu acho que a dúvida é pertinente. Eu já tive essa dúvida na beira do leito com alguns residentes lá, porque como a gente acaba usando pouco volume, não aquela alíquota usual de 500 ml, por exemplo, de cristalóide, o pessoal fica assim, opa, eu vou ter efeito hemodinâmico com tão pouco cristalóide? Sim, por isso que é mini fluid, e a gente pode fazer com cristalóide, sim. Mas essa dúvida volta e meia pinta, assim, quando a gente discute esse Sem assunto. dúvida. É A pertinente Giovana mesmo. Carrisco faz a... Desculpa, Flávio. E eu disse que é pertinente mesmo a observação, né? A Giovana faz a seguinte pergunta: podemos considerar como choque séptico um paciente com sepse mantendo PM inferior a 65 por mais de 48 horas, apresentando melhora apenas com fluidos e antibióticos? Eu não entendi aqui na pergunta dela se esse paciente em algum momento teve lactato elevado ou usou droga vasativa. Para mim não ficou claro isso, Flávio, mas a pergunta é, né? Paciente que mantém PM abaixo de 65 por mais de 48 horas apenas com fluido antibiótico, ele segue em choque? Olha, né, uma definição mais ampla, né, de choque, Rafael, como a gente comentou, né, ela não envolve só, né, dados de pressão arterial, né? Ela envolve, né, a caracterização de hipoperfusão tecidual, né? Então, assim, é mais do que aceitável que determinados pacientes a gente tolere níveis mais baixos de pressão arterial sem que isso esteja associado com hipoperfusão tecidual. Então, se a paciente que a Giovana citou, né, ela tiver com nível de pressão é, é, abaixo de 65, mas se ela mantiver estável os marcadores de perfusão tecidual, eu não consideraria, né, do ponto de vista mais conceitual que ela tem choque, né, e nem do ponto de vista da própria diretriz, né? Se ela não tiver hiperlactatemia, ela não tem choque. Isso, às vezes a gente vê, né, após esse período inicial, Giovana, com uma ressuscitação adequada, lactato limpou, perfusão periférica tá boa, né? O paciente está aquecido, tá lúcido, trato digestivo funcionando bem, mas está lá hipotenso, né? A gente vê isso muito, por exemplo, em cirróticos, né?
que é uma patologia que traz consigo, intrinsecamente, traz consigo vasodilatação, né? Então, esses pacientes muitas vezes estão vasodilatados, mas estão bem perfundidos, né? E também parece que, eventualmente, tu seguir dando vasopressores para aumentar a pressão desse paciente pode ser deletério. Então, como o Flávio disse, não é só esse marcador de macrohemodinâmica, pressão, ele é muito bom, ele é fácil da gente usar, mas aí a gente vai ter que fazer uma avaliação clínica da perfusão do paciente, né? Para poder caracterizar essa situação de choque, de disóxia, né? Eu particularmente vejo isso na minha prática clínica com pacientes cirróticos, e é uma das coisas que comumente a gente reorganiza no round, né? Diz, olha, para esse paciente nós vamos trabalhar com PAM de 55, 60 e não 65, tendo a segurança que ele está bem perfundido. O Luiz Fernando pergunta também, Flávio, qual o melhor momento para instalar a pressão arterial invasiva no paciente com choque? Será no início da nora, quando aumento a droga vasoativa, no choque refratário, aquele que está com nora e vaso, enfim. Qual o momento para instalar a pressão arterial invasiva, Flávio? Rafael, assim, se a gente for procurar na literatura, a gente não vai achar resposta para essa pergunta, né? Mas isso vai muito do bom senso, né? Da avaliação que você faz do doente no momento, né? Então, eu imagino que a partir do momento que a gente inicia vasopressor, né? Que a gente não sabe exatamente, né, como o paciente vai responder ao tratamento, eu já consideraria razoável a gente pensar em colocar uma pressão arterial invasiva, né? Não só para medir adequadamente a pressão arterial, mas que isso acaba te dando alguns dados hemodinâmicos, né? Te facilita a coleta de gasometria, né? Mas eu entendo, né? Se for rotina de algum serviço, ter um pouquinho de tolerância nessa fase inicial, né? E a decisão para a instalação de uma pressão arterial invasiva ser um pouquinho mais tardia. Mas eu imagino, né, que a partir do momento que começa o uso de droga vasopressora, né, e se há uma perspectiva, né, de titulação ascendente, não tem dúvida que acho que, né, é necessário. Perfeito. A Blenda pergunta o seguinte, Flávio, e o uso da albumina no grande queimado? Alguma evidência ou benefício na prática de vocês? Assim, a gente, eu não tenho, Controvérsias? a Sessão gente, controvérsias? assim, eu não tenho muita vivência com queimado, Rafael, né? Não tem que a gente trabalha, a gente até atende muito paciente com trauma, mas não queimado, né? Então, assim, né? E aí eu não vou saber responder isso, né, de forma assertiva, né? Mas eu vejo que às vezes o pessoal ele tem muita lenda em cima do uso da albumina, sabe? Eu acho que é uma solução que, como eu disse, tem custo alto, né? E se a gente, né, pegar o que tem de evidência, né, de que isso, né, que o uso desse tipo de solução eles né, traduz em efeito clínico benéfico para o paciente, a gente não vai encontrar, né? Eu acho que o velho e bom cristalóide funciona muito bem, né? O cristalóide balanceado. Eu acho que ele deve ser a primeira escolha, né, na maior parte das condições que atingem os pacientes, né, que acometem os pacientes críticos. Mas é isso aí, né? A gente tem é uma área de controvérsia, é uma área que, de forma muito semelhante com os estudos em choque séptico, né, Flávio? Se mostrou benefícios intermediários nessa questão de menos edema, de expansão de volume sanguíneo, mas, por outro lado, é caro, tem reações adversas e as próprias sociedades, tanto americana quanto o INS, divergem sobre o uso da albumina, né? Então não é uma indicação Sim, formalmente feita. sim, Também é uma área cinza. Obrigado pela pergunta, Blenda. A Karine Oliveira pergunta o seguinte, Flávio. Parabéns pela apresentação. Você mencionou que é uma boa prática iniciar a fluidoterapia e a droga vasoativa de forma precoce em pacientes com sinais de choque. Poderia exemplificar um ponto de corte para essa combinação? Acho que ela quer um ponto de corte e uma resposta de prêmio Nobel aqui para nós. Karine, essa é uma pergunta difícil da gente botar um ponto de corte aqui. Vamos ver se o Flávio consegue ser mais objetivo que eu aí.
Olha, Rafael, é difícil, né? Então, eu acho que vai muito do bom senso ali, do momento da avaliação do paciente. Se ele tiver alguma hipotensão ali ameaçadora à vida, não tem dúvida, né, de que as duas intervenções elas devem ser iniciadas de forma simultânea, né? É, algo que assim vem sendo falado muito, né, em pacientes com choque vasoplégico, né, principalmente é olhar a pressão arterial diastólica, né? Se ela tiver muito, muito baixa, né, abaixo aí dos 40, 50, você já não tem dúvida de que, né, você deve iniciar vasopressor de forma imediata. Mas esse ponto de corte mágico, esse valor mágico de pressão para a gente iniciar as duas, né, intervenções simultâneas não tem. É isso aí. Vai entrar muito da prática e do bom senso, né? A próxima pergunta da Ana Ravanello é: existe contraindicação de hemotransfusão no choque séptico? Eu não sei se hemotransfusão ela está falando de todos os hemoderivados ou está falando especificamente da transfusão de hemácias, Flávio, que A costuma gente ser mais teria que ter uma, discutido, uma, né? uma clareza maior. Ou não sei se ela quis dizer também, né, Rafael? Se tem indicação de transfusão de plasma como forma de solução né, de expansão volêmica. Se for esse o sentido, essa pergunta, não, né? Mas as indicações de transfusão de concentrado de hemácias, né, ela tem as suas indicações específicas, né? Acho que o importante é manter um nível mínimo ali, né? Isso aí, né, na prática clínica, a gente adota algo ali em torno de 7, vai depender de cada doente, né? Para que a anemia ela não comprometa muito a oferta tecidual de oxigênio. A gente sabe que botar em valores elevados, né, Flávio? Botar lá, procurar valores de 9 não faz, não é benéfico, né? Perfeito. Então, assim, se a gente pelo menos não vai dizer que é uma contraindicação, pelo menos acho que a gente pode dizer que não há um benefício, né, em procurar valores acima, assim, acima de 7, procurar valores, ter como meta 9, né? E lembrar também que não é uma urgência, né? Quer dizer, quando esse paciente chega, essas coisas todas que o Flávio foi falando aqui, junto com antibiótico, evacuação de foco, isso sim são as urgências para fazer nas primeiras horas, né? E não a hemotransfusão. A outra pergunta entra um pouco aqui no campo do choque hemorrágico por trauma, Flávia. Qual o valor de pressão arterial permissiva no choque hemorrágico por trauma? Qual o valor? Olha, assim, eu acho que assim, algo abaixo de 65, né? 60, às vezes até menos, né? Isso vai depender muito das condições do doente, né, no momento do atendimento. Se ele tiver sinais claros de que ainda tem sangramento ativo, né, e o nível de pressão que a gente tem não tiver comprometendo muito a perfusão tecidual, né, nada impede que a gente seja mais permissivo, né? Então, é, também aqui valor mágico não existe, né? Vai muito, né, de acordo com o que a gente julga ali, do que a gente vê de resposta fisiológica do doente diante das nossas intervenções. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta. Acho que tem mais uma aqui. É qual o valor da. Não, já foi, perdão. Poderia falar sobre a cabeça de pressão para iniciar inotrópico no choque cardiogênico? Olha, assim, eu não quero ser repetitivo, né? Mas assim, né? Cada doente, né, vai ter o seu nível de pressão a partir do qual ele tolera o uso de uma droga inodilatadora, como, né, uma dobutamina, por exemplo, né? Então, tem pacientes que podem tolerar níveis tão baixos, né, quanto até 50, né, de pressão arterial médica, enquanto doentes, principalmente aqueles previamente hipertensos, né, eles toleram mal, né, até 60, 65, né?
Então, isso varia muito, né? Eu acho que sempre, né, bater aqui nessa tecla, cada doente, né, funciona, né? Cada doente deve ser analisado, né, na sua individualidade e sempre a gente tem que buscar, né, a resposta às nossas intervenções, né, olhando, né, as variáveis de perfusão tecidual. Pois é. Cabeça de pressão, eu tenho ideia que é uma gíria, né, uma expressão usada para definir o que eu realmente não sei, às vezes, não entendo na literatura se a gente está falando de pressão arterial sistólica ou média, né? Mas, de qualquer forma, ela não é per se uma definição para o início do inotrópico, né, Flávio? Sem dúvida. E não é incomum, às vezes, a gente iniciar inotrópico em paciente que tem disfunção ventricular esquerda e a pressão melhorar, né? Isso. Acho que vamos para a última pergunta antes do caso, né, Raíssa? Tem bastantes perguntas, mas senão acho que a gente não vai conseguir também respeitar a turma para conseguir acabar até às 7h30. A última pergunta, então, que o Arthur faz é o seguinte: no choque hemorrágico com sangramento ativo no contexto do trauma, tem alguma indicação para a nora junto com hemotransfusão e fluidoterapia? É, também é difícil, né? Porque se a gente não faz o controle do foco de sangramento, né? A gente, né, iniciar o vasopressor, aumentar a pressão arterial, fazer fluido, né? A gente pode perpetuar ainda mais, né, esse processo que está levando o paciente ao choque circulatório, né? Então, eu acho que, Rafael, até para a gente terminar, né, uma mensagem importante, né, dessa nossa conversa sobre choque circulatório, né, é sempre ter o entendimento que o choque é uma síndrome decorrente de múltiplas condições, né? E que o principal tratamento do choque é o tratamento da doença que leva ao choque, né? Foi o que eu comentei na apresentação. A gente pode fazer uso de vasopressor da fórmula XYZ, fluido da forma XYZ, que se a gente não tratar, né, essa injúria aguda de forma rápida e assertiva, o prognóstico do paciente vai ser ruim. Então, às vezes, a gente pega plantão, não sei se você já teve essa experiência, né? Então, você pega o plantão e tal, ó, esse paciente aqui do leito tal, e ali à noite ele chocou, eu iniciei um pouquinho de vasopressor e de fluido, resolveu, né? E assim, você não foi atrás do problema que levou o doente a desenvolver um choque circulatório, né? Então, eu acho que essa mensagem talvez seja muito importante, né, né, que ela fique aqui dessa nossa conversa, né? Sempre trata a causa de base do choque. Perfeito. Raíssa, vamos pro causo? Oi, vamos sim. Obrigado pela aula, doutor Flávio. A gente então colocou um caso clínico agora para vocês, até para ilustrar tudo o que foi discutido e para vocês responderem aí pelo Mentimeter também, e ver se mudou aí alguma coisa do entendimento, né, da conduta de vocês depois da aula. É, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Pessoal, então, aproveitando só o momento aqui para divulgar que no dia 8 de maio a gente vai ter o segundo encontro Inova de jovens intensivistas. Então, vai acontecer online, aí tem o QR Code para todo mundo se inscrever. E esse ano a gente vai discutir principalmente algumas coisas sobre a formação do intensivista. Então, vai ser discutido inclusive sobre FormaMIB, o teste de progresso, o empreendedorismo na terapia intensiva, gestão e liderança. Então, vai ser um encontro bem legal. Tá todo mundo aí convidado para participar. Esse aí é o QR Code para inscrição. Então, vamos agora para o nosso caso clínico. Lembrando que então, o nosso Mentimeter, né, é esse site, e vai ter o QR Code aí para vocês acessarem. Ele tá uma apresentação mista, eu vou apresentar um pouquinho no PowerPoint e um pouquinho no Mentimeter, e daí a hora que entrar as perguntas, vocês podem entrar no Mentimeter para responder, tá bom? Então, o código vai ficar sempre aí em cima da página. Então, vamos lá. Então, para o caso clínico, então, identificação. Então, RCS, sexo feminino,
62 anos, casada, aposentada, residente em São Paulo. Admissão hospitalar, então a história, a paciente iniciou há 10 dias um quadro de disúria, polaciúria, e na ocasião iniciou uma automedicação apenas com sintomáticos, sem procurar atendimento médico. Há 3 dias vem piorando, apresentando febre não aferida e dor lombar. Hoje, devido à piora da dor, procurou pronto-socorro. Antecedentes: hipertensão diabética e obesidade grau 2. E no exame físico, ainda no pronto-socorro, então, um regular estado geral, normocorada, um tanto desidratada, orientada no tempo e no espaço e sem déficits focais. Ausculta cardíaca normal, tempo de enchimento ainda menor que 3 segundos, mas já hipotensa. 87 por 43, uma PM de 58, frequência cardíaca um pouco elevada. Ausculta respiratória diminuída na base direita e uma saturação aí 87% em ar ambiente. Abdômen globoso, porém flácido, e panturrilhas livres. Então, no pronto-socorro, ficou uma hipótese diagnóstica de uma sepse foco urinário. Foi solicitado hemocultura, urina 1, urocultura e lactato. Iniciado o antibiótico, ceftriaxona foi o antibiótico de escolha, 1 grama de 12 em 12. Feita expansão volêmica, 30 ml quilo, e iniciada em um aporte de O2, que ela estava com aquela saturação de 87. Como que ela evoluiu ali nos minutos sequenciais, né? Sonolência, dispneia e mantendo a hipotensão, ou seja, não teve uma resposta satisfatória com a expansão volêmica, uma PM de 51. Saiu o resultado daquele lactato que o pessoal do pronto-socorro tinha pedido, veio 30 miligramas por decilitro ou 3,3 milimol, né? Para quem está mais acostumado aí com milimol por litro. Então, foi iniciado a noradrenalina em acesso periférico e solicitado, então, a vaga de UTI. Agora chegou para a gente, pessoal. Chegou lá na UTI, essa paciente, um Glasgow, então, na avaliação da UTI, um Glasgow 14, sonolenta, sem sedação, pupilas isocóricas e reagentes. APA agora com 73 de PAM, a frequência cardíaca 101, só que agora já em uso de noradrenalina 0,14 microgramas quilo minuto e o tempo de enchimento ainda menor que 3 segundos. Taquipneia, em uso de musculatura acessória, frequência de 30, o catéter que o pessoal tinha colocado não teve muito efeito, saturação ainda 89%. Agora começaram a sair também os exames que tinham sido coletados lá no pronto-socorro. Então, ela estava em jejum, né? Desconforto da palpação do flanco direito, agora surgiu. Uma bilirrubina aí de 1,5, creatinina 2,8, uma ureia de 110, um potássio de 5,5, Jordano positivo à direita, e sem relato de diurese aí desde a chegada do pronto-socorro até então. Leuco, 28 mil, bastonetes 15%, metamielócito 10%, plaqueta 100 mil e febril, e estava já em uso ali da ceftriaxona que o pessoal do PS começou. Então, a gente fez um cálculo aí do SOFA na chegada da UTI, deu 11 pontos de SOFA. Então, um paciente aí já com algumas disfunções orgânicas. Agora vamos para o nosso Mentimeter. Então, e quais são as principais hipóteses diagnósticas para esse caso? O que vocês acham? Foi apresentado, desculpa, Raíza, onde a gente acessa ali para o Mentimeter? Eu não peguei. Foi lá no comecinho, mas é esse site, o menti.com, daí tem que usar esse código 869-25131. Então, o pessoal começou a responder choque séptico foco urinário, choque séptico foco urinário barra respiratório, uma provável pielonefrite aguda fazendo choque séptico. Então, acho que é isso aí mesmo, né? A gente tem lá um quadro de hipotensão, não respondeu aí expansão volêmica, lactato elevado, e aí já com disfunções orgânicas, né? O Dr. Rafael, Dr. Flávio, a hora que vocês quiserem comentando também, fica à vontade, tá? Vou passar aqui, tem mais uma pergunta nessa parte. Eu acho que eu concordo com a maior parte das respostas que foram colocadas aí, né?
Uhum, Então, do ponto de vista sindrômico, né, a paciente tem choque circulatório, provavelmente um choque séptico, né, com disfunções orgânicas. Lembrar também que ela parece ter insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, né, e eu não me lembro bem, uma lesão renal aguda, que deve ser Cadigo 2 para 3 aí, né? Isso tudo parece decorrente de uma infecção urinária complicada, né, possivelmente mesmo aí uma pielonefrite. uhum, E lembrar, pessoal, é importante fazer essa caracterização da disfunção orgânica, seja ela qual for, né? Esse paciente já estava hipotenso na chegada, logo em seguida já tem alteração do sistema nervoso central, respiratório, renal, elevação de bilirrubina, lactato, né? Então, não é só uma infecção que chega lá na UPA ou no posto de saúde, que você vai dar um antibiótico oral, mandar para casa, né? Esse paciente já tem disfunção orgânica e é isso aí mesmo. Tem que entrar rapidinho num protocolo de atendimento de sepse, né, gente? Perfeito. bacana. Aqui agora, quais as invasões você faria nesse momento? Então, chegou na UTI para gente já com o uso aí de noradrenalina no periférico e já com essas funções. Então, a maioria do pessoal já ia fazer uma invasão aí completa. Aí, central, PAI, sonda vesical de demora. Ver mais alguma coisa? Perfeito. Eu acho que é isso, né? Então, aí tem essa possibilidade de usar a noradrenalina no acesso periférico de forma transitória aí, né? O pessoal no PS ali atendeu bem ela, não deixou ela hipotensa, aí, esperando toda a resposta a fluidos aí, então já entrou uma noradrenalina para diminuir o tempo de hipotensão. Entrou pelo periférico mesmo, né? Para ir mais rápido, mas aí chegando na UTI a gente já faz a invasão completa, né? Passa central, já vi a PI ali, eu já estava com uma dose alta ali, alta, leve a moderada, né, de nória, mas já com várias funções, com sinais que ia piorar. Acho que alguém de vocês perguntou aí na discussão antes, quando que eu passo a PI, né? Então, essa paciente aí, ela tá com uma dose 0,14, não é uma dose aí tão alta, mas ela tá dando sinais que ela vai piorar, né, com todas aquelas funções. Então, concordo aí com o pessoal que já iria passar a PI nesse momento, sim. A sonda vesical já para fazer uma monitorização melhor também do débito urinário, o paciente já evoluindo aí com a disfunção renal também. Solicitaria ou faria mais algum exame nesse momento? A gente fez lá, pediu aquele geral de laboratoriais, né? E um choque séptico foco urinário. O que vocês fariam aí de exames a mais? Culturas, as culturas o pessoal lá do PS solicitou. Raio-X, boa. Gaso, boa. TC de abdômen para avaliar a pielonefrite, o POCUS, perfeito. Então, acho que é isso aí, né? Fazer a avaliação melhor aí, então, com o POCUS, já beira-leito, e já pedir também uma avaliação com o próprio ultrassom, a gente pode ver aí o foco renal, né? Mas se ela tiver aí, a hora que ela estabilizar, tiver uma condição para descer, para ser levada à tomografia, também é importante. Acho que dá para resumir essas respostas aqui, né, Raíza, em seguir monitorizando a hemodinâmica, aprofundar um pouquinho mais o manejo e a compreensão do status hemodinâmico do paciente e procurar o foco, né? E procurar o foco. Raio-X, eco, tomo, POCUS, né? Mas, enfim, procurar o foco aqui também. A gente está numa sessão de hemodinâmica, né? Mas o caso é de sepse, a gente pode casando essas coisas junto, né? Sim. Agora eu só vou voltar aqui para o meu PowerPoint. Então, o que a gente fez nesse momento? Então, na chegada na UTI, né? O que aconteceu na realidade? Então, ficou essa hipótese realmente de choque séptico foco urinário. E o que foi feito? Então, passado acesso central, PI, sonda vesical de demora, e o pessoal tentou uma VNI, né? Ela estava saturando 89 com um catéter de O2. Coletado par de gasometrias, feito o POCUS, então, ou o ZIE, né? Ultrassom do intensivista, emergencista, avaliação de fluido responsividade, raio-x de tórax e investigação do foco fechado, que foi o que vocês falaram aí, né? Então, o Dr. Flávio até terminou a aula com essa mensagem também. Então, dos principais focos do tratamento do choque circulatório é procurar a causa do choque, né? E atuar aí diretamente na etiologia do choque.
Então, foi feita aí, nesse momento, solicitado ultrassom de rins e vias urinárias. Daí começaram a sair esses exames que vocês aí solicitaram. Então, par de gasometrias, mostrando para a gente aí um gap de CO2 de 7, ou seja, um pouco elevado, uma saturação venosa central, que agora a gente já tinha passado o catéter, né? Então, já tinha o nosso resultado da saturação venosa central de 48%, e um lactato de 48 miligramas por decilitro, ou seja, um lactato elevado. E aqui o nosso raio-x mostrando aí um derrame pleural e um filtrado aí na base direita. E o ultrassom? O ultrassom mostrou. Então, aqui eu coloquei a descrição do ultrassom como se fosse o protocolo Rush do choque, né? Do protocolo Rush do diagnóstico de choque com ultrassom. Então, que ele divide, né, em 3 partes, a gente vai ter aulas específicas de ultrassom aqui no PharmaMib depois, mas então divide em pump, tanque e pipes, né? Então, vendo o coração, o tanque, que seria as caixas, né? Então, o pulmão, caixa torácica e abdômen, e pipes, os vasos. Então, só para a gente separar e organizar a descrição do ultrassom. Então, coração, VD e V com relação normal, então o VD não está dilatado, está hiperdinâmico, sem derrame pericárdico. Veia cava, pequena, 1,1, com colabamento quase total, a inspiração, e o VTI de 22, um VTI aí um valor normal alto, né? Tração pulmonar, derrame pleural direita, padrão linhas B, à direita, e padrão linhas A, à esquerda, no pulmão esquerdo, ou seja, aquela imagem que condiz ali com o nosso raio-x. No abdômen, coleções de aspecto segmentado no sistema coletor do rim direito e cálculos, aparentemente cálculos renais. Pipes, né, os vasos, sem trombose de membros inferiores, sem dilatação de aorta. Então, corroborando aí nossa suspeita realmente de um choque séptico, um provável componente renal aí dessa pielonefrite, que foi os sintomas iniciais dela, mas ela começou aí também já a inflamar o pulmão também. E a gente tem aqui as imagens, então aqui a cava, aí com colabamento, né, na medida era 1,1. E aqui o nosso ecocardiograma, bastante hiperdinâmico. A gente tem aqui o ventrículo esquerdo, o lado esquerdo, e a gente vê aqui um coração aparentemente com contratilidade preservada, mas bastante hiperdinâmico. E aqui o ultrassom renal, feito então beira-leito na UTI, né? Então é bacana a gente usar essa ferramenta, né? O ultrassom, que nesse momento ia ser complexo deslocar a paciente para a tomografia, mas a gente consegue fazer então ultrassom até da parte abdominal, ver aqui então um possível foco infeccioso aqui no rim. E agora, o que a gente faria, né? Nesse caso, o lactato aí 48. Nesse caso agora, vocês viram que a cava estava 1,1, o lactato 48, já foi feito 30 ml por quilo lá no pronto-socorro. Faria mais volume? Sim, não? Ou faria alguma prova de fluido e responsividade antes da decisão? Pessoal aí meio dividido, alguns já vão fazer mais volume, alguns teriam ainda uma fluido responsividade antes. Mas tá bom, a divisão tá legal. Tá legal, E o né? fato de que também ninguém está dando volume sem pensar que tem que fazer uma avaliação adicional também está muito legal, né? A gente tem um paciente ali, né? Se a gente for fazer uma avaliação fisiológica também, né? Com lactato elevado, quer dizer, sugerindo que ainda tem metabolismo anaeróbio, uma saturação venosa central baixa, sugerindo que ainda há um desmatch, né? Um déficit de oferta de oxigênio para a demanda desse paciente, e um gap de CO2 um pouquinho elevado, mas se a gente entender ele como elevado, mostrando que o fluxo está baixo. Talvez essa melhora de fluxo e de oferta de oxigênio, de metabolismo anaeróbico, possa ser por volume, talvez não, né? Então está bem dividido isso, mas ninguém dando volume às cegas, mostrando aí que estamos com um público bem selecionado, né, Raíssa? O pessoal já viu a aula aí, já estão... Mas é complexo, né? E agora, o que... E na sequência, pensando na fluido-responsividade, o pessoal que respondeu, não, faria fluido-responsividade primeiro, qual vocês fariam?
paciente não está entubado. Elevação das pernas, né? O passive leg raising. PLR, passive leg raising. O pessoal está bem de monitorização cardíaca contínua, maravilha. E aí, quer comentar, doutor Flávio, doutor Rafael? Flávio. Quer ir lá, Rafael? Vai lá. Não, acho ótimo. Acho ótimo que se pense em usar algum critério de fluido responsividade. Vale lembrar que a gente tem que a maioria dos pacientes, mais de 80% dos pacientes, tem contraindicação a maioria das técnicas de avaliação de fluido responsividade, né? Porque não estão ventilação protetora, porque não estão sinusais, porque estão interferindo na ventilação. Então, a gente, muitas vezes, a fluido responsividade é muito interessante, mas muitas vezes pouco aplicável. O grande número de passive leg rising aqui nas nossas respostas reflete isso, né? Porque a gente consegue aplicar numa gama maior de pacientes, né? Não há necessidade da ventilação, não há necessidade do ritmo regular, mas eu só queria fazer essa lembrança de que para elevação passiva das pernas a gente tem que ter, entre outras coisas, uma monitorização contínua do débito cardíaco, que nesse momento esse paciente ainda não tem, né? Então a gente muitas vezes vai acabar voltando para a resposta anterior, né? Ou não usando uma monitorização de fluido responsividade, né? Ou tendo cuidado para não usar ela de forma inadequada. E daí, se a gente for usar ela, bom, a gente vai ter que se cercar dos pré-requisitos para poder usar fluido responsividade nesse paciente, para quem optar em usar volume. O que tu acha, Flávio? Eu concordo, né, com tudo que você disse. Eu só queria fazer um comentário, né, na questão anterior, né? É, sempre que eu acho que a gente está diante de um paciente que não responde adequadamente às nossas tentativas iniciais de ressuscitação, a gente tem que pensar que pode ter algo ainda errado que a gente não corrigiu, né? Eu acho que, né, nesse caso, a hiperlactatemia ela traduz bem isso, né? Acho que mais do que em relação à questão de hipoperfusão, significa que o organismo está precisando montar uma resposta adaptativa para lidar com a injúria que não foi resolvido ainda com aquela quantidade de fluido que a gente fez, né? Então, assim, fez a respiração inicial, o paciente ainda continua mal, continua hipoperfundido, ok, isso pode ter sido fluido dado de forma ainda insuficiente, tanto que muitos agora sugeriram continuar o uso de fluidos, mas pensar sempre que pode ter um diagnóstico alternativo ou que a gente ainda não resolveu o problema que levou o paciente ao choque circulatório, né? Em relação à prova de fluido-responsividade, né, Rafael, eu concordo, né, com tudo que você disse, mas assim, né, nesse caso, né, como você bem lembrou, a única forma, talvez, de fazer passive leg raising seria olhar o VTI, né? Tem alguns estudos que sugerem até a gente olhar plexmografia, sugere a gente olhar tempo de enchimento capilar, mas, sinceramente, eu acho isso muito tópico, sabe? E mesmo fazer elevação passiva das pernas, né, com VTI, você praticamente assim, tem que manter o paciente, né, tem que colocar o paciente na posição de passivo leg raising sem tirar, né, o probe do tórax, né? Isso eu acho que é um negócio meio difícil demais, né? E paciente igual, né, no caso que a Raíssa, né, colocou, muitas vezes o paciente está ansioso, está nervoso, você mudar ele de posição, o próprio susto que ele leva, né? Qualquer manobra ali que você faz sugere um estresse, gera uma descarga simpática que às vezes você pode confundir isso com o próprio resultado da manobra de elevação das pernas. Então, assim, eu vejo com muita dificuldade isso, sabe? Então, se esse caso aí, né, ele não tem sinais de intolerância, tudo bem que ele está um pouquinho hipoxêmico, tem insuficiência respiratória, né? Mas se não tivesse outros sinais de intolerância, eu não veria como algo muito errado a gente infundir e ver o que acontece, né? Ou se tem muito receio, né? Faz fluido, vê o VTI antes e vê o VTI depois, eu acho que também é uma alternativa. Uhum. Concordo, eu acho que nesse caso a gente acabaria fazendo ou o passive leg raise mesmo, mas com essas
com essa dificuldade aí do VTI, ou então fazer um mini challenge mesmo, né? E agora, o paciente evoluiu ainda sonolenta, ainda Glasgow 14, a PM voltou a cair, 64, a gente teve que subir a nora, 0,35 microgramas quilo minuto agora, e o tempo de enchimento capilar aumentando, 5 segundos. Tá lá na VNI, uma FI de 40, saturando 96, mas frequência de 28. Vocês viram o Mottling dela ali na fotinha, né? E aí, intubação, insistindo na VNI ainda, que ainda dá tempo. Quase acabando o plantão, às vezes dá para deixar na VNI. Não, né, gente, acho que é aí um sinal, é uma dúvida, assim, o corte, né? Quando que a gente intuba um paciente ali por choque? Vocês viram que a insuficiência respiratória em si, uma FI de 40, né? Mas o choque em progressão. Então, quando que a gente intuba um paciente em choque? É quase um estado da arte, né? Quando defini isso. Mas essa paciente aí, eu acho que é o mais prudente realmente com esses sinais de piora. E a gente já fazendo, já com droga, já fez expansão volêmica, ela ainda assim piorando. Aí o SVO2 baixa, mostrando um consumo alto. Então, acho que o mais prudente realmente é a intubação nesse momento. Feliz aí que todo mundo tá intubando nesse momento, né? É lembrar que, assim, quando você tem insuficiência respiratória, a musculatura esquelética, ela consome muito do débito, né, para Uhum, funcionar. Então, né, a SpO2 cai, né, isso é mais que, né, parecido com o exercício, o lactato aumenta, né, então, às vezes, entubar, principalmente nesse cenário que está se desenhando dessa paciente, que ela está evoluindo com a pior hemodinâmica, eu acho que é uma intervenção bem justificada. uhum. Então, o paciente foi entubada. Então, a gente entubou, ficou sedada agora em menos 5, fentanil, propofol, Essa cortou, não sei se foi o meu pílulas ou o teu, acho que mióticas cortou tua reagentes. fala. Não, cortou, Cortou? cortou um pouquinho, Estão me escutando? agora melhorou. Melhorou? Tá. Qualquer coisa eu fecho a câmera aberta ainda. Acho melhor tentar fechar a câmera também, Raíssa. Ficou ruim sim. Então, PM 74, na hora 0,38, tempo de enchimento 4 segundos, né? Em ventilação controlada, protetora, tá? E 6 ml quilo. FI 60% na ventilação nesse momento inicial. E ainda sem diurese na sonda. E agora? Tá só com nora, por enquanto, a dose aí de 0,38. Próximo passo, iniciar vasopressina, iniciar hidrocortisona. Já teria começado antes. Ou iniciar vasopressina e hidro aí. Hidrocortisona as duas, né? Acho que a maioria aí já começando, então, a hidrocortisona, o corticoide nesse quadro de choque séptico e já associando vasopressina aí nessa dose, de 0,38 de nora. Quadro grave, né, gente? Já está há algumas horas, não sei há quanto tempo ali com a noradrenalina, então já está na hora, sim, parece aquele subgrupo de pacientes que a hidro é boa. Uma dose alta de nora, hoje a nossa tendência é usar a vasopressina um pouco mais cedo, a Survival já põe para iniciar a vaso ao redor de 0,25, 0,50, então já está nesse passo aí, então algo mais tem que ser feito, mas o que chama atenção aqui também, né, Raiz, é que está tudo sendo feito certinho, né, e mesmo assim ele está indo bem, tem alguma coisa aí que a gente está falhando. Sim. Vamos ver então aí qual que é o próximo. Evolução, né? Então, aqui. Opa! Então a gente agora continua sedada. A nora subiu mais, 0,95. Vaso, agora a gente entrou vaso, a gente concordou aí com o pessoal, começamos vasopressina, não está escrito aí, mas também entrou hidrocortisona, o tempo de enchimento 5 segundos, e a gente, agora que ela está entubada, a gente conseguiu fazer uma prova de fluido responsividade, fez um delta PP, que deu 4%. Ela estava ali com 6 ml quilo, né? E a gente repetiu a ultrassom, porque tinha alguma coisa aí dando errado na questão. Então, agora, no nosso ultrassom,
o VD e o VE veio ainda normal de diâmetro, mas hipodinâmico agora. Antes ele era hiperdinâmico, agora está hipodinâmico. A cava já está 1,8, que era 1,1, né? A variabilidade agora não varia mais, tanto que o delta PP também já não está mais, não é responsivo, o volume. E o nosso VTI caiu bastante. Então, o VTI que era 22, agora está em 12. E o nosso par de gaso foi repetido, lactato subindo ainda em 75, um gap de CO2 de 10, aumentou. Então, e um SVO2 central de 53%. O SVO2 até subiu um pouquinho, foi entubado, né? Está sedado agora, mas ainda piorando parâmetros. E a hemocultura saiu um resultado parcial, o laboratório ligou que realmente estava crescendo um BGN na hemocultura. E agora, vocês usariam uma monitorização avançada nesse momento? E se sim, qual? Ou vamos continuar no ultrassom? Mudou ali o perfil, né, do ecocardiograma, agora ele está hipodinâmico. Volume View, Swangans, Pico, Swan. Algum método de termodiluição? Bacana. Então, a gente optou por Swangans. Foi mais por uma questão de disponibilidade mesmo, né? Poderia ser algum outro método também, com termodiluição, né? Algum método calibrável. Então, aí a gente tem aí a fotinho do pessoal passando Swangans, o pessoal todo feliz aí passando catéter. E aí a gente vai ver alguns parâmetros aí do Swangans. Então, agora deu um índice cardíaco de 2,8, uma pressão de oclusão de 21, uma resistência baixa, 1.200, e a SVO2 nesse momento 66%. Então, agora, a gente tem um índice baixo, a resistência baixa também. O que vocês acham desse choque aí? O que pode ter acontecido? Dr. Flávio, quer comentá-lo? Rafael? Posso comentar sim, Raíssa. Vamos ver o pessoal responde isso, depois a gente comenta. Então, o pessoal aí comentando, né, misto, um choque agora virou um choque misto, séptico cardiogênico, provavelmente fazendo a minha miocardiopatia da sepse, um choque refratário misto, distributivo, vasoplégico e cardiogênico. Acho que a maioria concordando aí que é mais um padrão, talvez, de um choque misto. Chama atenção a vasoplegia, não tem dúvida nenhuma, né? É uma resistência ali de 1.200 com um caminhão de vasopressor, né, gente? Então não tem dúvida da vasoplegia, mas a gente esperava nessa vasoplegia com pressões de enchimento adequada, com ausência de responsividade a volume, uma melhor resposta cardíaca, né? Então a gente tem aí sobrejuntado uma miocardiopatia séptica, né? Então a gente provavelmente vai precisar modular melhor aí a função desse coração, né? Sim. Quiserem chamar de choque misto, quiserem chamar de choque séptico com miocardiopatia séptica, mas a gente está precisando desse componente, mas ainda tem alguma coisa que está errada aí. Esse cara devia responder melhor, né? Sim. Foi a nossa impressão também, que agora teve um componente cardiogênico aí junto nesse choque séptico. Pensando aí que agora temos o componente cardiogênico, qual seria a conduta? Associar dobuta? Associar adrenalina? Ou vamos seguir aí na nora e na vaso mesmo? A maioria do pessoal aí associaram um inotrópico, nesse caso associaram a dobutamina. Então, foi o que a gente fez mesmo, né? Então, a gente associou a dobutamina. Nesse momento, então, estava com noradrenalina 0,9 microgramas quilo minuto.
a vaso em 0,04 e associamos aí a dobuta, fomos incrementando, e essa próxima medida do som é com 10 microgramas quilo minuto de dobuta. Então, aí o índice aumentou, a gente agora tem 4,7 de índice, e a resistência ainda baixa, né? Mas conseguimos aí um índice cardíaco melhor. E, assim, nesse caso, daria também para associar talvez a adrena, né? Seria uma opção, pensando aí na resistência baixa, ela tem uma função inotrópica também, mas a gente optou pela dobutamina nesse caso. E alguns poderiam talvez avaliar, sim, começar a tentar uma dose de adrena, né? Considerando que o índice de resistência aí também podia estar super baixo, também está contribuindo aí com o choque. Assim, só queria fazer uma observação, Raíssa, em relação aos parâmetros, né, do catéter de artéria pulmonar, né, que realmente chama atenção, né? Esse caso ele foi verídico, né? O Sim, Raíssa, aham. né? Esses dados, né? Então, assim, ele tem, né, um índice cardíaco, né, que se a gente for olhar, ele está dentro da faixa é considerada normal, né, mas para as condições do doente ele ainda não é suficiente, né? E chama atenção também, né, o aumento da pressão ocluída de artéria pulmonar, né, sem comprometimento da função direita, que você vê que a pressão venosa central ali não está tão elevada assim, né? Acho que você mostrou ali estava de 6 ou em torno de 10, não sei, né? Isso. Então, ele tipicamente ele passa, né, a ter uma condição, né, predominantemente cardiogênica para explicar o choque, mas é um choque que, do ponto de vista fisiopatológico, sem dúvida, tem o componente de vasoplegia importante, como o Rafael comentou, ele está no uso alto né, de dose alta de vasopressor, né? Mas eu acho que esse componente cardiogênico, né, ele se mostrou importante, provavelmente pelo que já colocaram aí, uma miocardiopatia séptica, né? É, assim, geralmente a gente, pelo menos na nossa prática, a gente não costuma usar muito o índice de resistência vascular sistêmica para tomada de decisão, né? É uma variável que é uma variável que deriva, né, da PAM menos PVC, né, dividido pelo débito, com algumas correções ali. A gente olha muito mesmo para as pressões, né, e olha para o índice cardíaco, né, para ajudar na tomada de decisão, né. Dificilmente a gente pensa em iniciar, por exemplo, vasopressor, né, porque uma resistência vascular sistêmica, né, está muito baixa, né. Então, eu reforço aqui, né, o que estava lá na apresentação, né, sempre olhar para os marcadores de perfusão, né, e no caso né, dos dados da monitorização macrohemodinâmica aí com Swan-Ganz, olhar, né, dar preferência a olhar as pressões, né, e ao índice cardíaco. Perfeito. Agora aqui só mostrando por curiosidade que a microcirculação, ela não foi feita exatamente nesse momento, porque nesse momento ainda estava sendo feita aí assistência aí da paciente, e a microcirculação ela acaba ficando um pouco mais para nível ainda de estudo, né? Então, mas por curiosidade, aí mostrando a microcirculação. Então, mostrando a heterogeneidade na distribuição dos vasos, menor quantidade de vênulas, né, na porção superior, então bem heterogênea a distribuição. O fluxo sanguíneo aqui descontínuo e áreas não preenchidas por sangue e agregados de hemácia. Então, mostrando aí uma doença já microcircular, né? Uma coisa que é muito interessante, né, e isso já é bem reportado, né, em estudos observacionais, né? Então, quando a gente melhora a macrohemodinâmica numa fase mais tardia do choque vasoplégico, né, dificilmente você consegue melhorar junto, né, a microcirculação, né, que a gente acaba vendo aí
por meio da videomicroscopia sublingual, né? Então, é um indício realmente que existe essa dissociação entre macro e microcirculação. E aqui, então, o que eu acho que a gente estava pensando que estava faltando no caso, né? Então, que era a drenagem do foco, que a gente tinha visto lá no rim, tinha aquele foco fechado, e para a gente fazer esse controle, a gente poderia fazer com tanto antibiótico que fosse, se não controlar um foco fechado, a gente não consegue ter bom resultado. Então, foi feito aí por radiointervenção, a drenagem do foco, com a saída aí dessa quantidade de material hipurulento do rim. E na sequência, então, né, depois de algum tempo aí, o desmame da noradrenalina, agora em 0,7, a do buta continuando em 10, mas aí com uma melhora dos parâmetros perfusionais. O lactato começou a cair, está em 35, o gap de CO2 ajustou, agora está em 1,1, e a SO2 em 70%, com uma melhora aí da gasometria. Então, aí, depois saiu o resultado final das culturas, então, em cultura uma E. coli multi-S, e a cultura da coleção drenada também uma E. coli multi-S, multissensível. Então, recuperação e desmamigrou das drogas, despertar, extubação aí ao longo dos dias, e alta depois de alguns dias aí de UTI, que é o que a gente esperaria aí para todos os desfechos dos nossos choques, mas infelizmente nem sempre é assim, né? A mortalidade aí desse caso aí era mais de 50%, e vários não têm esse desfecho, né? Mas eu acho que com esse caso, queria realmente rever vários conceitos, rever algumas coisas aí descritas na aula, e então acho que foi bacana assim para a gente pensar um pouco também sobre a monitorização, sobre ultrassom, e principalmente aí sobre atuar na etiologia realmente do choque, né? Então, porque é só colocar droga, colocar nora, colocar vaso, ok, mas assim, se a gente continuar com o foco fechado, continuar ou no caso, por exemplo, um choque cardiogênico causado por um infarto, por exemplo, né? Se não abrir artéria, você não pode não resolver. Então, sempre lembrar de atuar, no caso do choque hemorrágico, né, que a gente comentou durante a aula, se não fechar o vaso, se não encontrar, não estancar o foco de sangramento, a gente pode fazer o que for aí de fluido, de droga, que a gente não vai ter um desfecho bom, né? E é isso, eu só Olha, coloquei e aqui. olha que a gente nem combinou o caso, hein, Raíssa? E foi direitinho, né? De acordo com o que a gente tinha discutido na apresentação. Sim, que eu acho que eu acho que a mensagem que a gente queria passar mais hoje mesmo dessa aula é isso, né? É o que eu deixei aqui só no último slide de novo, nosso QR Code para inscrição, então, do encontro dos jovens intensivistas, né? O segundo encontro do Inova. Então, ficam todos aí convidados, né, também para ajudar na divulgação desse evento. E, Rafael, algum comentário a mais? Não, gente, eu estava ótimo. Chegamos aí nos limites da nossa hora. A turma participou bastante. A gente chegou assim o tempo inteiro perto de 200 participantes. E sabemos que muitos locais estão participando em conjunto, né? Pessoal mandando aqui do Rio Grande do Sul foto do pessoal vendo junto, vendo com os residentes. Então, quer dizer, quando a gente tem um participante aqui, eventualmente a gente está com uma sala aí com 5, 10 residentes juntos, isso é muito legal, uma bela oportunidade para a gente se comunicar, para a gente estar em contato com as nossas residências. E da minha parte aí, Raíssa, eu acho que aguardamos a turma semana que vem, né? Isso. Então, pessoal, sempre fica no site da MIB, fica nas páginas iniciais, o link de inscrição para a próxima quarta-feira, tá? Então, em breve deve estar lá o link de inscrição já para a aula de quarta-feira da semana que vem. E vários perguntaram, a nossa aula sempre é gravada e daqui uns dias ela colocada, né, no canal do YouTube da MIB, lá na playlist Forma MIB. Então, quem perdeu uma parte da aula, quer rever, fique à vontade para procurar lá no canal do YouTube da MIB e assistir as aulas que já aconteceram até então, tá bom? A aula da semana passada, que foi a aula do tópico de neurointensivo,
ela vai ser remarcada. A gente teve problema com o Zoom na semana passada, então ela vai ser remarcada e vai ser divulgada a próxima data, tá? Ela deve entrar aí na sequência, nas próximas semanas, mas toda quarta-feira a gente tem uma programação bem legal para vocês. Acho que é isso. Obrigada, doutor Flávio, pela participação, foi ótimo. Obrigada, Rafael. Obrigado você, Raissa, parabéns, por estar conduzindo tão bem esse Forma MIP. Obrigado, Rafael, pela oportunidade de discussão, e até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Gente.